Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Nas Pegadas do Cordeiro, de George Steinberg. Nas Pegadas do Cordeiro é uma obra inspiradora escrita por George Steinberg. Ele nasceu em 3 de dezembro de 1865 e faleceu em 3 de abril de 1904, que nos convida a seguir os passos de Jesus. Com uma abordagem envolvente e profunda, ele nos conduz em uma jornada espiritual, explorando a vida e os ensinamentos de Jesus de forma transformadora. Ao mergulharmos nas pegadas do Cordeiro, experimentamos a graça, a misericórdia e o amor de Deus, encontrando significado em nossa própria caminhada de fé. Este livro é um convite à intimidade com Cristo e à imitação de seu caráter, levando-nos a viver uma vida de esperança e compaixão. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14:4. Introdução. As pegadas do Cordeiro de Deus marcam a única maneira pela qual o verdadeiro progresso espiritual é possível. É o caminho onde encontramos a paz duradoura, onde vivemos uma vida frutífera, onde temos vitórias espirituais e onde alcançamos o objetivo da glória. Aquele que segue o Cordeiro em seu caminho vai para onde o Cordeiro está, e o Cordeiro está no meio do trono. Nenhuma outra maneira o leva para lá. Muitas vezes o caminho da salvação através de Cristo é plenamente proclamado, e isso devemos continuar fielmente ao fazer. Mas a maneira como essa fé salvadora pode ser realizada na vida prática e cotidiana tem sido pouco falada. Essa maneira é o caminho do Cordeiro. Nós mesmos, muitas vezes, não entendemos nossa própria vida. Tentamos fazer o nosso próprio caminho, nós esbofeteamos o ar, de novo e de novo, enquanto não aprendemos o segredo do Cordeiro e o seu modo de vida. Mesmo antes de Pentecostes, Pedro era uma alma zelosa e honesta, mas ele não entendia que o mestre tinha que viver e morrer como um cordeiro. Foi exatamente por isso que Pedro negou. Na vida cristã, nossa relação é com uma pessoa, não com uma doutrina. Ele nos deixou um exemplo. Podemos ser desviados pelas doutrinas e podemos nos cansar das doutrinas verdadeiras, embora devamos nos esforçar para não seguir tal caminho. Mas nunca nos cansaremos de olhar para o Cordeiro e caminhar em seus passos. Vamos passar toda a eternidade adorando o Pai porque Ele nos deu o Cordeiro, não só como oferta pelo pecado, mas também como um guia. E como isso é abençoador para nós, especialmente em nosso tempo, em que tantas vozes conflitantes chamam: aqui está o Cristo. E veja, ele está lá. O caminho. O caminho do Cordeiro é, antes de tudo, um caminho preparado. Os pés santos do Salvador uma vez caminharam sobre este caminho. Embora às vezes possa parecer velado e sombrio, ele é, no entanto, aberto e pronto por ele. E isso é suficiente para nós. O caminho, portanto, não é desconhecido, pois o tempo todo vemos as próprias pegadas do Mestre. Em todas as nossas dificuldades, em casa, no mundo, em pobreza, em solidão, em todos os lugares vemos as impressões de seus pés. Ele conhece todos os nossos caminhos. Salmo 139:3. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Dessa forma, a alma não reclama mais.
eu não sou compreendido, eu sou julgado injustamente. Ele, nosso sumo sacerdote, nos entende. E isso traz para nós paz aos nossos corações. As ovelhas não procuram ser conhecidas e compreendidas por outro que não seja o seu pastor. É suficiente para o cristão ver as pegadas de seu mestre e ouvir a sua voz. Quando seguimos o Cordeiro, não há nada que possa ficar no nosso caminho ou dificultar nosso progresso. O que precisamos é ir até Jerusalém, até o Calvário. Mateus 21, 1 a 3. Ou seja, o que precisamos é seguir o caminho da morte, pois, em última análise, o nosso Mestre nos chama a morrer para nós mesmos. Se estivermos dispostos a seguir o Cordeiro em todos os lugares, nossos caminhos estarão preparados, pois em todos os lugares e ao longo de cada estrada há uma oportunidade abundante de morrer para si mesmo. Aquele que busca isso nunca ficará desapontado. Ele vai encontrar o que ele procura. E esse é o segredo da felicidade. Aquele que segue o Cordeiro de uma vez por todas desistiu de sua própria vontade, de seus próprios caminhos. Ele não tem propósitos e interesses próprios. Ele permite que seu pastor anule seus próprios desejos e planos. Ele observa e entende que, desta forma, não há mais espaço para uma vida autopossuída. E aquele que julga sua própria vida e a entrega pode facilmente ser tolerante com a vida dos outros. Portanto, desta forma, tal homem não se ofende tão facilmente. Quando tropeçamos por causa dos outros, não estamos caminhando nos passos do Cordeiro. Não somos filhos do dia, mas da noite. João 11, 9 e 10. Dizer que essa ou aquela pessoa está no meu caminho é tão absurdo quanto dizer que essa ou aquela pessoa impede que o sol brilhe sobre mim. Sobre este problema na vida cristã, alguém disse: um cristão nunca se sente mal compreendido. Nenhum cristão verdadeiro vai ser sempre negligenciado. Pelo contrário, um cristão sabe que diariamente negligencia muitas coisas em sua relação com os outros. Aquele que segue o Cordeiro não pode esperar ser compreendido por todos. Em certos momentos, o crente deve andar sozinho com seu Deus. Quando Abraão foi com seu filho até o Monte Moriá, ele foi sozinho. Ele deixou sua esposa em casa e seus servos ao pé da montanha. Nenhum deles teria entendido o caminho que ele foi chamado a seguir. Por isso, ele não disse que estava indo sacrificar, mas sim adorar. Mas o que dizemos em uma situação semelhante? Sejamos mais honestos e admitamos que não entendemos mais o caminho do Cordeiro. Somos como as crianças que na entrada de Cristo em Jerusalém gritaram: Hosana, Hosana! Mas não perceberam que o rei teria que sair pelo outro portão da cidade para morrer na cruz, e que ele nos chama para compartilhar de sua negação. Hebreus 13, 13. Os primeiros cristãos conheciam muito melhor este caminho, porque viam muitos que caminhavam nele. Alguns que com alegria vendiam suas posses e as distribuíam a todos. Outros que viviam em cavernas e covas e abriam mão não apenas de suas posses, mas também de suas vidas, pois eles não queriam estar acima do Cordeiro. Os ramos de uma videira são conhecidos por sua unidade com a videira. Quebre ou machuque qualquer parte de uma videira e verá que em todos os lugares flui a mesma seiva que da vida. O que torna nossa união com o Salvador e o nosso permanecer nele tão difícil é que desejamos ir por outro caminho. E não há maneira mais abençoada na terra do que o caminho do Cordeiro. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Salmo 65, 11. O caminho do Cordeiro nos traz paz permanente. Lá encontramos descanso. Encontramos paz no mesmo grau que o seguimos em seu caminho. E nós mantemos a paz somente enquanto estamos com ele. Esta paz não é algo pela qual devemos nos esforçar ou orar para ter, mas é dada a nós, assim que tomamos seu jugo sobre nós e o seguimos. Mateus 11, 29. A Bíblia distingue entre paz com Deus, Romanos 5:1, e a paz de Deus, Filipenses 4:7. Essas duas não são a mesma coisa. Paz com Deus ou paz na consciência é um presente que Deus dá ao pecador assim que ele chega à cruz. A paz de Deus ou a paz no coração
É uma bênção que se recebe através da obediência aos mandamentos de Deus. Isaías 48:18. Jesus também distingue entre essas duas experiências em seu conhecido convite àqueles que estão cansados. Mateus 11:28-29. Ele fala primeiro do descanso que ele dará àqueles que vêm até ele, e depois do descanso que é encontrado por aqueles que o seguem. No caminho do Cordeiro, encontramos uma paz que permanece, porque lá aprendemos a deixá-lo trabalhar não só com nossos pecados, mas também com nossas dificuldades, com a nossa própria pessoa, com a nossa família ou com os trabalhos que repousam sobre nós no reino de Deus. Assim fez Maria. Ela permitiu que Jesus entrasse e respondesse à queixa de sua irmã. Lucas 10:38-42. E mais tarde, quando Judas falou suas palavras acusatórias, ela novamente permitiu que o mestre respondesse em seu nome. João 12:1-5. Ser convertido a Deus e ainda ser incomodado com cuidados, com inveja ou com o espírito ferido é algo totalmente antinatural. Tais almas carecem dessa paz de coração que não somente ultrapassa todo o conhecimento, mas também conquista todos os julgamentos. Paulo escreve aos Tessalonicenses: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses 3,16. Ele pode realmente dar paz de todas as formas? Sim, com certeza. Ele pode dar paz através do amargo e do doce, através da tempestade e da calma, através da adversidade e prosperidade. Aquele a quem seguimos é o Senhor da paz. Enquanto buscarmos a paz fora dele, seremos perturbados. Mas a paz que pode ser perturbada não é a paz real. Para o verdadeiro cristão, anos podem ir e vir. Suas condições de vida podem mudar, mas nunca sua paz. A paz não muda. Assim como o próprio Jesus não muda. Que nunca duvidemos da possibilidade de possuir tal paz. E que nunca tenhamos medo de andar no caminho onde ela é encontrada. Este caminho é chamado nas pegadas do Cordeiro. Neste caminho, aprendemos a entender o significado da cruz, compreender seu poder e andar em sua sombra. O mais profundo significado da cruz é desistir do próprio eu. A paz só poderá ser plena quando este tirano mal for sendo ferido até a morte. Dessa forma, não buscaremos mais preservar o que está condenado à morte e não desejaremos mais, como Marta, manter nossa própria autoridade, mas de bom grado colocaremos o governo sobre os ombros do que é chamado de príncipe da paz. Isaías 9:6. Então, nossa paz crescerá cada vez mais. Jesus viveu não só para si mesmo, mas para seu Pai Celestial. Por esta razão, sua paz permaneceu ininterrupta, mesmo quando os seus não o receberam, quando eles estavam prontos para apedrejá-lo, e mesmo quando eles o pregaram na cruz da vergonha. No caminho do Cordeiro vivemos uma vida frutífera. Como Cordeiro. Jesus nos serviu através de suas palavras. Ele nos serviu com sua vida sagrada. Mas, acima de tudo, ele nos serviu como Cordeiro, como um grão de trigo que se permitiu ser colocado na terra para morrer. Ele deu muitos frutos, aperfeiçoado através do sofrimento e coroado pela morte. Ele trouxe muitos filhos à glória. Hebreus 2. Como cordeiro moribundo, ele se tornou um salvador perfeito. Sem o sofrimento da morte, ele nunca teria sido nosso salvador. Tente apenas imaginar sua vida além de seu ofício como um cordeiro. O que restaria dele? Um profeta poderoso em palavra e ação, como os discípulos de Emaús disseram. Mas como tal, ele não poderia nos salvar. Da mesma forma, tente imaginar o personagem do cordeiro além de sua vida. Quanto resta então do seu cristianismo? Só como cordeiro, Jesus poderia servir e salvar. Só como cordeiros podemos servir e ajudar nossos irmãos a serem salvos. Portanto, Jesus enviou seus discípulos como cordeiros. Cordeiros são frutíferos, porque eles desistem de suas próprias vidas e permitem que o que é seu seja tirado, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isaías 53:7. 2. Frutos. Frutos são mais do que resultados rentáveis. O fruto se reproduz sozinho. Podemos dizer que só conseguimos ver se nossos ensinamentos e nossa vida são leves ou pesadas
quando observamos que tipos de frutos plantamos nos outros, se são ou não são frutos espirituais. Só onde há vida pode haver frutos. E de acordo com João 6, 47 e 59, a vida eterna só existe onde alguém está disposto a morrer junto com o Cordeiro. Isso porque a maior vitória de nosso Senhor é quando ele encontra na terra aqueles que compartilham da sua morte. Essas pessoas ensinam, por exemplo, visivelmente, um dos tipos de ensino que todos sabemos ser eficaz. Hoje um ministro me escreveu: eu só penso ser uma bênção para a minha congregação quando eu vivo Cristo diante de seus olhos. Acredito que este é um dos tipos mais eficazes de pregação. Sempre me atraiu e continua me atraindo. Aquele que anseia alegremente se refresca em uma fonte que está sempre jorrando. E não somos chamados para sermos fontes. Sim, poços de água viva. João 4,14. 3. Serviço. Não basta que tenhamos vida, devemos tê-la em abundância. João 10, 10, 7, 37. Mas a vida de Cristo só pode ser revelada por aqueles que morreram e cuja vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Em Isaías 53:11, diz-se que o Cordeiro verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui temos um trabalho escondido e frutos visíveis. Os seguidores do Cordeiro podem fazer esse tipo de trabalho porque estão dispostos a viver uma vida oculta. E porque eles, como seguidores do Cordeiro, têm o coração de um pastor. O quanto precisamos de pessoas que querem fazer trabalhos ocultos. Estes dão força, equilíbrio e bênção a toda a nossa atividade pública. Logo percebe-se o efeito em uma congregação onde ninguém vive uma vida de oração. Eu faria algo pelo Senhor com prazer, disse um cristão para mim, mas sou surdo e, portanto, não posso me associar com as pessoas. Eu respondi: fale com Deus sobre esses problemas da sua alma. Fale com Ele em segredo e Ele o recompensará abertamente. O Cordeiro fez de sua alma uma oferenda para o pecado. Isaías 53:10. Ou seja, ele assumiu a culpa dos outros e suportou-a como se fosse sua. Assim como fizeram Esdras, Neemias e Daniel, quando disseram: nós pecamos. Esse é o caminho do Cordeiro. Como Cordeiro, pode-se fazer todo tipo de trabalho. Nenhum trabalho é muito humilde para os cordeiros, pois tudo o que eles fazem é feito para a glória de Deus. Muitas filhas ganhariam suas mães mais rapidamente para Jesus se, em vez de dizer constantemente que ela deveria ser convertida, lavasse os pratos, limpasse a casa e assim mostrasse para a mãe o que a conversão realmente é. Temos pessoas suficientes para fazer grandes coisas, mas quem está disposto a fazer as pequenas coisas? Comece com as coisas pequenas e você não só encontrará trabalho suficiente, mas também colherá bênçãos incontáveis. 4. Desistir de todos os direitos. Em Êxodo 12, lemos: eles devem cada um levar um cordeiro para cada família. Cada um de vocês deve se atentar para o fato de que um cordeiro seja sacrificado por cada casa. Como isso pode ser feito? Quando nos alegrarmos com o cordeiro em casa e quando isso é possível. Quando nós mesmos também somos como cordeiros. O espírito do cordeiro é sempre atrativo e sua natureza é vitoriosa sobre todos os obstáculos. Lemos em Isaías 42 sobre o Cordeiro de Deus que ele não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Como ele conseguiu isso? Não somente por palavras, mas por meio de seu sacrifício. Aquele que não conhecia nenhum pecado se tornou pecado por nós. Como você pratica justiça em sua própria casa? Quando você, sem murmurar, desistir de seus próprios direitos. Conheço uma viúva com 10 filhos, dos quais são todos convertidos. A casa dela é um pouco do céu na terra. Nela nunca se ouve bronca, reclamações ou comandos imperiosos. Cada membro da casa lê o desejo dos outros em seus olhos. E como essa casa se tornou assim? Não pelas palavras, pois a mãe nunca disse às crianças: vocês devem se converter. Por autonegação e vida altruísta, ela fez o cordeiro ser precioso para os seus entes queridos.
Visito esta casa sempre que posso, embora não para instruir, mas para aprender. 5. No caminho do Cordeiro se ganha a coroa de um vencedor. Foi como o Cordeiro que nosso Salvador conquistou, que falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, 9. Ele enviou seus discípulos como cordeiros para conquistar um mundo que não o conhecia, mas era amargamente oposto a ele, e eles o conquistaram. Quando Jacó foi traído, ele conquistou e se tornou Israel. Ser fraco não é o mesmo que tropeçar e cair, mas sim ser indefeso. É nesse momento que há espaço para o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1:25, Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui a fraqueza é em homenagem a Deus. Quando estou desolado, ele é o meu ajudante, disse Davi. Deus sempre toma as batalhas dos fracos. Há uma maneira sagrada de ser derrotado, que é sofrer a derrota pelo amor de Deus. Maria se submeteu à sua irmã Marta. Ela permaneceu paciente quando esta a repreendeu. Ana se submeteu às provocações de Penina. Ela permitiu-se ser zombada. Toda a vida de Jesus, desde seu primeiro dia até a morte na cruz, não era nada além da submissão. Mas ele suportou isso pelo amor de Deus e, passo a passo, trouxe a vitória para o seu lado. Foi por isso que a graça de Deus estava sobre ele, tão poderosamente, e Deus foi sua ajuda infalível. Assim ele foi de vitória em vitória, e onde ele desceu para as profundezas mais profundas, ele ganhou a vitória mais perfeita e gloriosa, não somente com mãos e pés pregados, mas com o coração cheio de obediência. Ele conquistou o pecado, o mundo e o inferno. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. No Monte Sião, quando ele sofreu a derrota, João o viu como o Senhor da vitória, e ao seu lado estava o fruto de sua morte. 144.000 em cujas testas o nome dele está escrito. Onde você hoje se permite ser superado por causa dele, você receberá mais cedo ou mais tarde os frutos da vitória. Quando José foi enviado para a prisão, quando Daniel foi lançado na cova dos leões e seus amigos condenados à fornalha ardente, eles não pareciam ser vitoriosos, mas eram. Aqui a fraqueza de Deus era mais forte do que os homens, mais forte do que um império de 120 províncias. E o que foi revelado no jardim do Getsêmani diante do conselho dos judeus, antes do julgamento de Pilatos, nas mãos dos soldados e na cruz? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sim, mais forte que todo o reino da morte. Em Hebreus 11, nos é dada uma visão dos heróis da fé. O primeiro perdeu sua vida porque seu irmão o odiava. E sobre os outros nos é dito que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eram heróis? Sim, de acordo com os padrões de Deus. Está escrito que eles, por meio da fraqueza, foram feitos fortes. O que isso significa? Através do sofrimento, eles se tornaram capazes de suportar mais sofrimento. Pela resiliência, eles foram sendo feitos fortes para suportar, e como ele, sendo derrotados, eles aprenderam a conquistar. Como Jesus, por 3 anos inteiros, suportou Judas, ele pôde clamar na cruz: Pai, perdoe-os. Como ele tinha experienciado a negação de seus próprios, ele pôde suportar ser negado por um povo inteiro. Assim o cordeiro se tornou um leão. 6. O caminho do cordeiro é o único caminho para a glória. Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. 4 passos para baixo o levaram à glória. Lemos em Filipenses 2, 6-9. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse era o seu caminho para a glória, e para nós também. Não há outra maneira. Apenas o caminho que o Cordeiro deixou, suas pegadas, leva ao trono. Ser glorificado como Cordeiro é se tornar como Cordeiro. É bem verdade que não podemos nos tornar como ele, Filho de Deus, Rei do céu e da terra, mas somos chamados a ser como ele, cordeiros. Ele é o padrão segundo o qual Deus nos molda. Quando Deus planejou criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. A imagem que se assemelha a ele, o Filho do Homem, é o ideal de Deus. E deste ideal ele nunca se afastou. Em Apocalipse 19, vemos que João avistou uma grande multidão, que é vista ao lado do Cordeiro como sua noiva, que é a sua imagem e semelhança. Pois aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Quão glorioso é o pensamento de Deus para nós, que devemos estar de acordo com a imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Como chegamos a isso? Nos é dada a resposta no mesmo capítulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Romanos 8:28. Eles sabem que a mão do Senhor guia seu caminho e que ele os conduz apenas em caminhos necessários para sua disciplina e crescimento. Eles sabem que apenas aqueles que irão ficar ao lado do Cordeiro são aqueles que se atrevem a segui-lo. Portanto, eles caminham em seu caminho, mesmo que eles digam: fomos contabilizados como ovelhas para o abate. Romanos 8:36. Eles não buscam presentes e bênçãos. Eles procuram apenas ele. Eles dizem como Asaf: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Salmo 73:25. Para o povo de Israel, o deserto era o caminho para a glória. Mas como eles não estavam dispostos a seguir seu Deus através de dificuldades e julgamentos, a glória partiu deles. No momento em que a glória do povo de Deus deveria ter sido mais claramente revelada, eles murmuraram e se estabeleceram contra sua vontade, em luta contra o Espírito Santo. Israel foi chamado para ser um exemplo da fidelidade e do poder de Deus para todas as gerações futuras. Mas eles ficaram aquém de alcançar o propósito de Deus para eles. Eles não estavam dispostos a confiar em Deus quando caminhavam pela escuridão e, portanto, não o seguiram quando foram acometidos por tribulações. Deus te levou para o deserto? Ele arrancou debaixo de seus pés tudo o que você dependia? Então, que experiência gloriosa é a sua? Veja, se esta não é uma maneira pela qual Deus vai glorificar você, não reclame do que perdeu e não anseie por ter de volta, pois você seria como Israel, que queria voltar para o Egito. Deus vai levá-lo mais longe. Em vez dos prantos cheios de carne, ele lhe dá o pão do céu. E em vez da água do Nilo, água da rocha. Mas você deve confiar nele, também no deserto, e através de dias de escuridão e dificuldade. Isso é possível, no entanto, apenas para aqueles que perderam sua autoconfiança no deserto. Desta forma, Deus não força seus filhos, ele os segura. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Oséias 2:14-18. O que Israel encontrou nesse sentido? Ele encontrou maiores riquezas, uma esperança duradoura, uma alegria imperturbável, uma compreensão mais profunda, uma paz mais inclusiva, uma segurança ininterrupta, uma limpeza de alma mais profunda e a comunhão mais íntima
com seu Deus. Isso pode ser chamado de deserto? Não por aqueles que, como Moisés, enxergam além da correção, a recompensa, que, como Davi, enxergam além do sofrimento, o Salvador, que, como Jesus, vê além da cruz, a coroa. Hebreus 12:2. O que você vê além das tribulações, além do sofrimento, além da cruz? Você vê as vistas crescentes da glória que estão além de tudo isso? Quando Judas saiu, determinado a trair Jesus, e a queda mais amarga caiu no cálice de sofrimento do nosso Salvador, ele disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. João 13:31. Glorificado pelo sofrimento. Todo caminho que busca evitar o sofrimento que Deus enviou envolve muita glória perdida. Deus dá graça aos humildes. Toda vez que nos afastamos de uma experiência de humilhação, nos afastamos de sua graça. Quanta glória e graça já perdemos. Jesus não se afastou na hora da escuridão, mas colocou sua agonia na mão do Pai, para que ele não perdesse a bênção que ali estava. Em João 17, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Que hora foi essa? Foi a hora amarga no Getsemane, no Calvário. O que ele esperava desta hora? Transfiguração, glória. Ele não ficou decepcionado com essa expectativa. Que glória infinita Getsemane e Gólgota trouxeram para ele. Milhões de criaturas no céu, na terra, sob a terra e no mar cantaram uma nova canção. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5:12. Você também tem horas de escuridão e amargura? O que você espera delas? Que elas devem passar o mais rápido possível? Não é por essa razão que elas são dadas a você, para que elas possam lhe trazer uma nova glória? São experiências sagradas. Tenha muito cuidado, portanto, com você mesmo e com os outros. Não fuja do trabalho do joalheiro celestial, pois em apenas algumas horas a faceta do diamante alcançará um novo brilho, que pode brilhar ainda mais claramente. Quão grande brilho foi trazido a Daniel pela cova de leões, a seus amigos pela fornalha ardente, a Ana por sua paciência com Penina, e a Maria por seu silêncio. Em Provérbios 4:18 lemos: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Os degraus pelos quais José foi para a prisão têm certamente maior brilho para nós do que seus passos para cima, para o trono de um rei. O que torna os homens de Deus tão grandes e impressionantes não é, em primeiro lugar, o que eles realizam, mas sim como eles são capazes, pela ajuda de Deus, de passar pelas maiores dificuldades e passar pelas horas mais sombrias, quando, como Abraão, eles dão a Deus o mais querido que eles têm. Quando, como Daniel, eles enfrentam os maiores perigos. E quando, como Moisés, eles suportam o que é quase impossível. Desta forma, tais homens glorificam a Deus. Essa é a glória que o Filho de Deus constantemente busca. Glória para si mesmo, ele não deseja. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira.
proteção, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ah, ah. Foguem alegres em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.